Saudações para você, meu caro, minha cara que está me vendo agora. Eu sou Isaac Nicolau e venho aqui mais uma vez para trazer uma resenha acerca de um livro e adicionar a isso uma análise da última série que eu assisti, que foi Round Six. Sim, assisti por causa da fama que tem rolado em Instagram e todos os outros lugares, e eu me interessei bastante. E um dos meus hábitos em relação a séries muito famosas é assistir elas das duas uma, depois que foram finalizadas ou depois que elas saíram, entre aspas, do hype. Eu resolvi assistir Round Six, a segunda temporada. Agora, enquanto ainda está no hype, mas depois de já ter terminado, eu vou ter que dar um corte porque eu estou esquecendo um livro. O livro que eu vou mostrar para vocês. Eu volto. Ok, depois desse corte meio do nada para poder pegar o livro sobre o qual eu ia falar e, bom, terminar também a minha linha de raciocínio sobre por que eu vim assistir Round Six recentemente. Bom, está aqui o livrito maravilhoso que eu até recomendo também para vocês. Dessa vez eu vou deixar bem claro que recomendo logo de início para que eu não me perca em meus pensamentos enquanto divago acerca da história e as comparações que eu pretendo fazer. Mais uma vez é um livro da Príncipes, mas não se preocupe, em breve vai ter livro de outra editora que eu vou recomendar também. Bom, em primeiro lugar, eu vou dar uma lida na parte de trás do livro para corrigir uma das coisas que tem aqui atrás, que são adicionadas, e dar uma explicação bem por cima sobre o que ele é, que eu pretendo me aprofundar um pouco mais em breve, e eu vou, mais uma vez, deixar o momento no qual você vai precisar pular para não receber nenhum spoiler e poder ler o livro tranquilo ou assistir a série numa boa. Apesar da minha crença de que você que esteja vendo isso já assistiu a primeira e a segunda temporada. Bom, leitura. Pedro e Paulo são irmãos gêmeos, filhos de santos e natividade. Eles têm exatamente a mesma aparência, mas essas são as únicas semelhanças entre eles. Eles têm exatamente a mesma aparência, mas essas são as únicas semelhanças. Essa é a única semelhança. Um errinho aqui que eu não tinha percebido quando eu li da primeira vez. É um erro de concordância. Continuando. Pedro é um republicano e cursa direito em terras paulistas, enquanto Paulo é monarquista e aluno de medicina no Rio de Janeiro. Mais uma vez, tá errado isso aqui. Quando você lê o livro, você vai ver que Paulo, na verdade, foi o cara que era republicano, enquanto o Pedro é o cara com ideais monarquistas. Tanto que vai ter um spoiler bem breve aqui. Se você não quiser ouvir, eu vou botar um minutinho aí para passar. Em um determinado momento do livro, os dois discutem acerca de duas figuras de personalidades históricas que eram figuras emolduradas, que eles vieram a colocar em seus quartos como figura de inspiração para o futuro. E, bom, eles dois brigaram acerca dessas figuras justamente por causa dos seus idealismos políticos, por causa dos seus vieses. Eu não lembro agora quais eram os personagens que estavam nas figuras, mas, bom, fica aí para caso você venha a ler o livro, ou já tenha lido o livro. Continuando. Os dois são uma metáfora brilhante que representa um embate entre as forças conservadoras e progressistas da sociedade brasileira no período da proclamação da República. Isto é, 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca fez seus papapá com os militares e transformou o Brasil de monarquia em república. Com seu estilo irônico e perspicaz, o autor mergulha na complexidade desses personagens para explorar as questões sociais e políticas em uma obra profunda que reflete sobre o destino, as diferenças ideológicas e os desafios de uma nação em busca de sua identidade e progresso. Bom, bonitinho. Um panorama geral da história. O livro conta a história desses dois irmãos, da sua família e das pessoas ao redor de sua família, e é escrito pelo Machado de Assis. E, bom, em determinados momentos é interessante denotar que o Machado, escreve até mesmo acerca das pessoas que estão ao redor dos amigos da família
como um exemplo quando ele está contando a história do... Eu esqueci o nome do personagem também. No entanto, o nome da padaria que esse personagem tinha chamava Padaria do Império. Se você já leu, é a parte em que a proclamação da República foi declarada, que os dois irmãos até discutiram, que o Paulo saiu durante a noite para ir conversar com os seus amigos, para comemorar, para exaltar os militares que transformaram o Brasil numa república. E, bom, por aí vai. O dono dessa padaria, que tinha a padaria chamada Padaria do Império, precisou fazer uma reforma na placa da entrada, que estava escrito Padaria do Império, na qual todo mundo conseguia ver, e as pessoas conheciam o lugar como Padaria do Império. E quando ele fez essa reforma, que ele conversou com um pintor, ele pediu para ele terminar o mais rápido possível e por isso o pintor tinha começado, ou melhor, continuado a pintura que ele tinha feito, porque ele já tinha realizado uma parte dela na noite anterior. E daí ele continua no dia seguinte e põe um fim na, 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 na pintura. E daí ele escreve, ele pinta Padaria do Império. No entanto, a gente tem um probleminha, né? A gente tem um probleminha que é: o Brasil, nesse momento, deixou de ser um império, uma monarquia. Os poderes não estavam mais centralizados em Dom Pedro, a princesa Isabel, não estavam mais para receber o título de rainha e por aí vai. E se eu falar alguma barbeiragem histórica, por favor, me perdoem. Como vocês sabem, eu sou um cara de exatas, eu conheço muito pouco sobre Brasil e Império, até mesmo o primeiro império eu não manjo muito. Eu sei sobre as coisas da escravidão, por exemplo, 1850, lei Bill Aberdeen, a lei dos sexagenários, lei do ventre livre, também conhecida como lei do Rio Branco, lei Áurea, e tem uma noção muito básica de quando essas coisas aconteceram, porque eu estudei há um tempinho atrás. Inclusive eu estudei pelo canal da Débora Ladinho, eu recomendo bastante, que ela é professora de História. E, bom, voltando. Vocês veem como eu me perco bastante. Em virtude dessa mudança de status político do Brasil, ele tem um problema para lidar aí, né? Ele não sabe como resolver essa situação. Então, ele vai para a casa do conselheiro Aires e pergunta para ele: pô, cara, o que, que eu faço? E daí o Aires começa a dar sugestões e tal. E é isso que eu quero dizer com o Machado, em determinados momentos, fala no livro até sobre personagens que estão no cerco ao redor, para ficar um termo mais bonito, ao redor dos amigos, dos familiares desses dois personagens, Pedro e Paulo. E agora, voltando um pouquinho mais para a história principal. Natividade, que é a mãe dos dois, tem uma irmã que chama Perpétua, e no início do livro, as duas vão até a... Eu não lembro o nome do lugar. Vocês veem que eu tenho uma memória muito ruim, né? Eu não lembro o nome do lugar, mas era alguma coisa do castelo no qual eles encontram uma cabocla que consegue ler o futuro das pessoas. Então, a Natividade vai lá. Detalhe que isso acontece quando os rapazes eles já têm uns 3 anos, uns 2 anos. E ela vai lá para poder descobrir como vai ser o futuro dos seus filhos. Porque, idealmente, ela os imagina como não só ela, como também os Santos e a Perpétua, que é a irmã dela. Eles imaginam os dois garotos como advogado e médico. E daí depois eles decidem: não, um vai ser engenheiro, o outro vai ser político. E continuam nessa até um bom tempo. No final das contas, eles se formam em Direito e Medicina e a história continua. Mas, voltando, as duas vão à casa dessa cabocla para poder perguntar para ela como vai ser o futuro desses rapazes, o que vai acontecer, se eles vão ser unidos, se eles vão ter sucesso. E a cabocla pergunta como foi o período de gestação da Natividade. E ela responde que foi conturbado, que eles tiveram problema, e disso a cabocla deduz que eles tiveram uma briga, os gêmeos dentro do útero da mãe. E
em razão disso, ela conclui que talvez eles não possam vir a ser muito unidos, mas ambos vão ter sucesso em coisas futuras. Isso é tudo que é dito. Daí a Natividade, ela sai de lá muito feliz, contente, volta para casa e a história se desenrola. Ela conta isso pro pai dos rapazes, pro seu marido, que é o Santos, e o Santos, por ter uma vertente espírita no sentido religioso, conversa com o seu líder religioso, eu não lembro o nome para líder religioso espírita, mas o líder em questão ele se chama Plácido. E daí eles começam a debater sobre possíveis interpretações e explicações para aquilo que foi dito pela cabocla. E no final das contas, eles chegam a certa conclusão de que os personagens eles meio que estavam destinados a brigar, a não serem pessoas íntimas. Vocês podem concluir já que no final do livro, no meio, no começo, os garotos não se dão bem, pelo que eu estou dizendo agora. Então, eles concluem que os garotos não vão se dar bem por causa da data de nascimento deles, que era dia 11, se eu não me engano. Eu estou me lembrando agora, bem vagamente. Que era dia 11, por isso e daí ambos seriam muito únicos, e também poderia ser considerado dois, porque os dois nasceram juntos, e daí eles fazem uma ligação, uma interpretação em relação à Bíblia. Tanto que eles citam um capítulo e versículo, que eu não me recordo agora também, e nele explica sobre os dois filhos de Abraão, Esaú e Jacó, e sobre a relação deles. E também o nome dos garotos, por ser Pedro e Paulo lembra também uma rixa bíblica entre os apóstolos. E daí conclui-se que, por causa disso, os dois irmãos eles vão ser grandes, mas não serão, pelo menos não necessariamente, unidos. E, bom, eu gostaria de continuar explicando diversas coisas acerca da história, mas se eu falar é spoiler demais, então eu vou me ater a isso daqui. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê de isso ter uma relação com o Round 6. A última coisa que eu gostaria de adicionar acerca do livro é que o Machado, enquanto estava escrevendo isso aqui, ele chutou o balde. Ele pensou, não, eu vou escrever aqui o que me der na telha. Tanto que em um determinado momento ele escreve. Eu não me lembro exatamente, então vai ser mais uma paráfrase do que uma citação real. Que é: não explico as coisas que escrevo, apenas relato-as como de fato são. Portanto, é melhor que o leitor mantenha-se totalmente atento e perceba a história por si só. E em certos casos, até mesmo, eu explico a história com a condição de que não se tome costume por isso, porque não é do meu feitio. E daí, mais pra frente no livro, ele faz uma menção muito sutil a si próprio, como se estivesse dando um tapa na própria cara. Só que, mais uma vez, muito sutil, apesar de um tapa não ser sutil. Só que se você ler, você vai entender o que eu quero dizer. Que é, ele não adiciona um detalhe em uma determinada coisa enquanto ele está contando uma história relacionada aos personagens não da família, mas amigos da família. E daí ele explica num capítulo posterior, olha, faltou esse detalhe aqui para que tudo ficasse muito compreensível, eu deixei esse pormenor de lado e, em razão disso, eu estou adicionando ele agora, para que a história fique mais compreensível. No entanto, era melhor que você tivesse prestado atenção e deduzido por si só. É maravilhoso, é maravilhoso. O Machado de Assis, ele muito chutou o balde enquanto estava escrevendo isso, e foi colocando muita coisa que só deu na telha dele. Mas não, eu acho que seria interessante se eu colocasse uma ironia, uma piada, alguma coisa assim, e simplesmente colocou. E a galera aceitou. E, bom, esse é um dos motivos pelos quais qualquer coisa que esse homem venha a escrever é maravilhoso. Eu falo. Vocês podem até pensar que eu sou um puta fanboy do Machado de Assis e já li tudo dele. Só que não, as únicas coisas que eu já li dele de fato foram Esaú e Jacó,
e Bons Dias, que é uma coletânea de crônicas que ele publicou em jornais entre 87 e 89, 1887 e 1889, eu não lembro. Eu genuinamente não lembro mais. Apesar do livro estar bem pertinho aqui, mas eu tô com preguiça de buscar. Qualquer coisa eu adiciono na edição um trechozinho explicando. E agora, indo para Round 6. Round 6, eu vou dar uma descrição bem breve, que é uma série que representa a vida de um personagem específico, que é o Ji-hoon, se eu não me engano. Eu nem sei como falar o nome dele corretamente, porque é um nome sul-coreano. E meu sul-coreano não é. Eu acho que o coreano das duas Coreias é igual, então eu vou falar só coreano. O coreano deles é um idioma muito incomum para mim. Eu nunca estudei coreano na vida. Eu já estudei inglês, francês, japonês, por aí vai. E, bom, é isso. Eu não sei muito bem como falar o nome dos personagens. O único personagem cujo nome eu falaria corretamente é o Thanos, que é o rapper. Mas, voltando ao foco. Na segunda temporada, conta a história desse cara, que ele ganhou o primeiro jogo do Round 6 e tá tentando voltar ao jogo pra acabar com ele, para que isso não se repita, para que várias pessoas não morram mais, em troca de outras ganharem dinheiro e para evitar que as pessoas que estejam jogando os jogos, elas morram. Tanto que no primeiro jogo, ele passa a cal para todo mundo e diz: ó, galera, vocês não podem se mexer, que é batatinha frita 1, 2, 3. Se vocês se mexerem, vocês vão morrer. Eles vão atirar em vocês. Uma galera não segue as orientações dele e morre. E daí todo mundo começa a levar em consideração um pouquinho mais aquilo que ele fala. E aí, numa das cláusulas que os jogadores eles assinam para poder garantir que eles estão ali por livre e espontânea vontade, é um papelzinho com diversos requisitos e que explica as regras padrões de como tudo vai acontecer por ali. E uma dessas regras é: durante a noite, após todos os jogos, os personagens, a galera que está ali dentro do jogo, os jogadores, eles vão ter que realizar uma eleição e nessa eleição eles vão decidir se eles vão parar o jogo ou se eles vão continuar e arriscar mais pessoas mortas para poder ganhar mais dinheiro. E daí é justamente nesse ponto que entra a relação entre Esau e Jacó do Machado de Assis e Round 6 de algum cara que eu não procurei o nome porque eu fiquei com preguiça. No entanto, eu estou falando bastante no entanto, eu vou mudar para outra conjunção adversativa. Contudo, a relação entre esses dois parâmetros é separatismo. E você pode estar pensando agora, por que separatismo? Durante o terceiro ou é o quarto episódio, se eu não me engano, o protagonista ele tá lá na sala para fazer a votação com o pessoal e ele começa a fazer um discurso, ele começa a falar: galera, a gente não pode continuar, a gente não pode votar para que esse jogo continue, várias pessoas vão morrer. Não é algo que vale a pena, não traz uma sensação boa quando você termina o jogo. Isso porque ele era um jogador do último jogo. E daí, eu peço perdão se vocês estiverem ouvindo um cachorro latir agora, é porque a minha vizinhança é bem barulhenta e a galera não toma conta dos seus próprios animais direito. Mas enfim. Continuando de onde eu havia parado. Ele faz um discurso para fazer com que a galera tente recuperar a razão, para que as pessoas que estão ali levem em consideração que os outros que estão jogando também são humanos e as pessoas que morreram também têm família, as pessoas que ainda estão vivas podem morrer e a sua família pode perder eles para sempre, que o dinheiro que eles já conseguiram nos primeiros jogos é o suficiente para quitar boa parte da dívida da maioria das pessoas. Então, eles tentam dissuadir, eles persuadem os seus oponentes, as pessoas que querem que o jogo continue, para tentar fazer com que eles votem a favor do fim do jogo.
E daí, um outro cara, que é um maluco que tem a dívida mais alta, salvo engano, que é uma dívida de 10 bilhões de wons. Eu não sei quanto isso seria em real, mas eu acho que seria algo em torno de 40 milhões, 50 milhões de reais. E daí o cara tá devendo 10 bilhões de wons, salvo engano. E esse é um dos malucos que menos quer que o jogo pare, porque se o jogo parar, ele não vai ter dinheiro para pagar a própria dívida, ele não vai conseguir se reerguer financeiramente, ele vai continuar vivendo na beira, tipo, na beira, eu quero dizer, vivendo sempre perto do penhasco, de um precipício. Qualquer coisa ele pode ser cobrado por agiota, sei lá, ele pode ser preso por não pagar o banco, e diversas outras coisas podem acontecer com ele. Eu não me lembro se a série retrata que esse cara tem família, mas pela minha memória, não. Ele não tem família. Então ele está fazendo aquilo de uma maneira bastante egoísta. É por ele mesmo. E quando essas duas ideias colidem, elas embatem, quando esses dois personagens eles começam a discutir entre qual que é a melhor opção, continuar ou parar o jogo, tem duas linhas que separam a galera que quer continuar da galera que quer parar. E daí, nessa linha, de trás de cada linha, os personagens eles formam uma barreira. E daí, nessa barreira, eles começam a gritar uns com os outros, começam a agir de maneira agressiva uns contra os outros. E é aí que entra o separatismo. O separatismo formado, não dessa vez, como no livro do Machado de Assis, por uma ideação política, mas gerado dessa vez por uma ideação do desejo de continuar ou não. Isto é, do desejo de possuir a possibilidade de ganhar mais dinheiro ou voltar para casa seguro e garantir que você vai ficar bem, que sua família vai ficar bem. E, bom, outra coisa que é muito importante adicionar é, depois de um bom tempo dessas discussões de caráter separatório, de caráter separatista, que forçam as pessoas a tomarem um lado, que forçam uma polarização, que forçam as pessoas a escolherem um caminho e acreditar que o seu caminho é totalmente correto, seja porque você precisa de dinheiro, as outras pessoas precisam de dinheiro, e a única maneira de conseguir isso rapidamente e de maneira a garantir que eles não terão problemas no futuro é através desse jogo, ou se você vai pelo caminho que decide que já foi dinheiro suficiente, já morreu gente o suficiente para conseguir mais dinheiro, mais gente vai ter que morrer, então isso tem que parar, eles não podem mais ficar nesse sistema, e como eles têm a opção, a escolha de votar pelo fim, eles devem votar pelo fim do sistema. E, bom, na maior parte das votações, até agora, até porque a série terminou num cliffhanger, num gancho, que puxa o espectador para a próxima temporada, que a gente não faz a menor ideia de quando vai sair. A maioria das vitórias é da galera que quer votar por mais um jogo para conseguir mais dinheiro, para poder garantir que suas dívidas elas serão pagas. E o que eu queria adicionar especificamente é, quando há uma espécie de líder, uma espécie de responsável por essas duas partes, por essas duas áreas que foram segregadas, por essas duas equipes com ideias opostas, uma guerra entre elas é evitada. E eu digo isso porque eu sinto muito, mas aqui é um grandíssimo spoiler. Os personagens, quando são impedidos de debater ou fazer qualquer outra coisa que interfira durante a votação, eles podem discutir depois da votação ou antes da votação.
eles podem conversar com pessoas para que elas votem a favor da continuação ou do término dos jogos. Só que durante o jogo, eles não podem mais, depois de diversas discussões, depois de muito bate-boca acalorado, eles não têm mais a opção de continuar gritando, dando suas opiniões e tentando fazer com que as pessoas mudem de ideia durante o término do jogo. Durante o término não, perdão. Durante a eleição do jogo. E aí, o que eu quero dizer, quando existe uma espécie de órgão regulador, ou então alguém responsável pelo pelo evitamento de brigas, isso não acontece. E a pessoa responsável por evitar a briga entre os dois irmãos, porque eles crescem trocando soco. Você aí que tem irmão deve saber como é. Eles crescem trocando soco, com opiniões super divergentes. Tem até um momento em que o personagem aqui, o Paulo, ele escreve uma carta para o pai dele com um caráter muito liberal, só que a mãe não queria que o pai dele publicasse isso, porque o pai ele lê e acha, não, meu filho está com ideias muito interessantes, ele está com um pensamento político maravilhoso. Só que a mãe não quer que essa carta seja publicada, porque se isso for impresso, as pessoas vão acreditar ou vir a pensar, mesmo que levemente, que o Paulo ele não é monarquista. E daí, num ambiente monarquista, se ele não é monarquista, a galera olha ele com vieses estranhos. Só que o irmão dele, o Pedro, ele fala pro pai e pra mãe que as ideias dele não diferem muito das ideias de um monarquista, de um pró-império, com vieses, com perspectivas liberais. E daí, quando ele descobre que a carta dele foi publicada com essas ressalvas, quando o texto dele foi impresso, eu não lembro nem mais se foi uma carta realmente que ele escreveu, mas eu acredito que sim. Quando ele descobre que tinha esse suposto viés monarquista liberal, ele fica muito pé da vida, ele quer desmentir essa história, ele quer fazer um outro texto, dessa vez denotando de fato que ele não é monarquista, que ele quer que o sistema mude, que ele se inspira em outras repúblicas, em outras até democracias, por assim dizer, para realizar uma mudança no país. E para que as pessoas não acreditem que ele é aquilo que foi descrito. Só que essa briga é sempre evitada por um órgão regulador, por uma espécie de... Eu estou repetindo espécie porque não me vem à cabeça um termo melhor para descrever o responsável pelo evitamento de conflitos, pela mitigação de conflitos. Eu acho que assim fica melhor. Então, sei lá, imagina que a mãe dos moleques, ela é a ONU, só que eficiente. Ela evita que guerras aconteçam. Imagina que a galera que controla o jogo, Round 6, eles são a ONU, só que pacificamente não, né? Eles matam a galera. Enfim, eles são a ONU, só que também eficiente, só que com um viés mais sangrento. Com um pouco mais de... muito mais de agressividade. E daí eu consegui enxergar essa relação entre essas duas coisas e eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, que é o separatismo em ambas as histórias, os vieses políticos do Pedro e Paulo e os vieses segregacionistas não obrigatoriamente políticos, mas tem esse gostinho, talvez apenas por ser uma democracia, a maneira com a qual eles elegem se o jogo continua ou se o jogo para. Porém, é isso que me salta aos olhos.
E essa última análise que eu vim a fazer, que é, enquanto há um órgão regulador, enquanto há alguém responsável pela mitigação de conflitos, seja pela paz, no caso da mãe dos dois personagens, ou pelo ódio, entre aspas, no caso do Round Six, da comissão organizadora do jogo, não há conflitos, não há guerras. Os conflitos, eles até existem, mas existem no campo das ideias. Eles começam a existir apenas no vocabulário, no debate, que é uma coisa muito importante no dia de hoje. Um debate, vamos pegar um debate, o exemplo dos gregos, sei lá, sem contar os sofistas, mas contando de fato, em realidade, com os debates nos quais as pessoas tinham como objetivo apresentar sua ideia, ouvir a ideia de outra pessoa e a ideia que fizesse mais sentido para ambos no final seria a ideia mais aceita por ambos. E, de acordo com o Leon do Coisa de Nerd, eu estou citando ele aqui porque eu não procurei fonte disso, mas eu vi ele falando isso num vídeo. O ideal para os filósofos naquela época era perder um debate, porque perdendo um debate eles aprendiam coisas novas e com o auxílio de alguém, com o auxílio de um amigo também filósofo, eles eram libertados da ignorância. Eles recebiam a luz do conhecimento, eles deixavam o desconhecimento, as ideias passadas que não eram 100% perfeitas, até porque ideias perfeitas eu acredito que não existem, não vão vir a existir. Eles deixam as ideias mais caquéticas, mais fracas, mais incapazes de lado. As ideias menos boas no geral. E ficam felizes quando eles aprendem algo novo, quando eles conseguem receber algo da conversa com alguém. E eles faziam isso, eu acho. Só que é um grande achismo, mais uma vez, porque eu não sou um estudante da área de humanas. O que eu vejo da área de humanas é puramente por achar legal. É mais algo que eu vejo por prazer, mas assim, não um prazer com o qual eu estudo exatas, por exemplo. O prazer com o qual eu estudo exatas é de maluco, de ficar várias horas olhando para uma equação que eu precisaria pensar muito para resolver, sei lá, uma integral que eu acho muito difícil. Um exemplo bom de integral que é difícil é 1 sobre 1 mais x à quinta. Se você tentar integrar isso, você vai ver que é um negócio gigantesco. E para mim é um prazer muito grande passar muito tempo imaginando uma maneira de resolver essa integral. Tanto que há um tempo atrás eu tinha resolvido, eu acredito que eu resolvi. Eu vou olhar nos meus papéis depois para ver se eu resolvi ela por inteiro ou eu só desenvolvi uma ideia e deixei ela parada depois. Que era para resolver essa integral por frações parciais. Só que eu não vou falar mais muito sobre elas aqui porque não é o tópico principal do vídeo e foi só para exemplificar o que eu queria que vocês compreendessem e eu acho que já foi o suficiente. Portanto, está aí. A minha análise sobre o livro acabou sendo bem breve, a minha análise sobre Round Six acabou sendo bem breve e eu gostaria de fato de falar um pouco mais sobre essas duas coisas, porque vai ter um pouquinho de spoiler sobre o livro aqui, mas eu acredito que não vai ter muito problema. Qualquer coisa você pula aí para esse minuto. Eu deixei muita coisa de lado, como por exemplo, as relações da família Santos. Isto é, Santos, Perpétuo, Natividade, Pedro e Paulo, com a relação da família Batista, que é o Batista, a Dona Cláudia e a filha deles, a Flora. Eu também deixei de lado muita coisa sobre o conselheiro Aires. Eu deixei de lado muita coisa acerca da política envolvida na discussão dos dois personagens. Eu deixei muitos pormenores em branco porque eu queria focar apenas nessa comparação que eu tinha enxergado entre essas duas coisas que eu vi enquanto lia/assistia.
Então, eu acho que esse vídeo já está bem grande. Eu sou um editor bem preguiçoso. E então eu vou ter que me esforçar muito para não fazer uma edição bem ruizinha. Apesar de eu conseguir fazer uma edição legal, eu acho, quando eu me empenho de fato. Só que eu não tenho o tempo necessário para isso e é bastante trabalhoso. Então, fica aí a minha finalização para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço perdão se a edição não estiver muito boa. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou de toda essa minha comparação, da minha análise e da minha resenha muito breve acerca dos dois, do livro e da série que foram comentados aqui, curta, se inscreva, compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por essa história, por alguém que você acha que, para alguém que você acha que curte livro, que curte o Machado, que já leu esse livro e está pensando em fazer uma rememoração das coisas que viu nele. E, bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido até aqui e um beijo. Tchau.